Até que ponto pode chegar os limites do ser humano? Ganância, ambição, traição e ódio. Sentimentos que transformam até o mais miserável dos homens em monstros. Se gosta desse tipo de conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e entre sob o domínio do medo. Essa história nos leva ao início dos anos 2000, em uma cidade em que havia um enorme lixão, onde eram despejadas toneladas e toneladas de lixo todos os dias. E desse lixo, muitas pessoas tiravam o sustento de suas famílias, trabalhando como catadores de resíduos e materiais recicláveis. Muitas dessas famílias viviam miseravelmente em barracos e casebres feitos dentro do próprio lixão, pois não tinham nenhum outro local para viver. Certo dia, 2 desses catadores, já no final da tarde, quando estavam encerrando seus trabalhos e se preparando para retornarem a seus barracos, ouviram um barulho muito alto de motos que iam em direção aos 2. Os homens ficaram assustados, pois não era comum tal situação, ainda mais pelo fato de já estar escurecendo. Os 2 ficaram quietos, escondidos no meio das montanhas de lixo e olhando para as vielas que cortavam o lixão para ver do que se tratava. De repente, um homem surge em alta velocidade, com uma mochila nas costas, sendo perseguido por outros 2 homens em outra moto. O homem que estava fugindo se desfez da mochila sem que seus perseguidores percebessem. Porém, os 2 catadores viram exatamente onde ele havia jogado a mochila. Mais à frente, os 2 homens alcançaram o fugitivo e começaram a o espancar para que ele desse contas da tal mochila. E os 2 catadores ficaram escondidos e observando tudo aquilo. E como já estava escurecendo e o homem não falava nada, mesmo depois de ter apanhado bastante, os perseguidores decidiram por executá-lo ali mesmo. E logo em seguida foram embora. E os 2 catadores que presenciaram toda a ação foram em direção à mochila que o rapaz havia jogado, para saber o que de tão valioso tinha dentro, ao ponto de ter lhe custado a própria vida. Quando a encontraram, ao abri-la, viram que havia muito dinheiro dentro, o suficiente para mudar a vida dos 2. E ao invés de chamarem as autoridades, os 2 resolveram esconder muito bem todo aquele dinheiro por um determinado tempo, pois sabiam eles que na manhã seguinte, quando o corpo do homem executado fosse encontrado, muitas pessoas estariam ali além da polícia e muitas perguntas seriam feitas. Então, os 2 voltaram para seus barracos e fingiram que nada tinha acontecido. E logo cedo, no dia seguinte, como os 2 já suspeitavam, muitas pessoas estavam no local, polícia, imprensa e muitos curiosos. Mas, para a surpresa dos 2 catadores, quem também estavam lá eram exatamente os 2 executores do crime, que logo depois do término dos trabalhos periciais e o recolhimento do corpo, quando já não tinha mais quase ninguém no local, os mesmos fizeram novas buscas para tentar localizar a mochila com o dinheiro. Porém, não obtiveram sucesso e acabaram desistindo. Passados mais de 3 meses do caso, os 2 catadores, que se chamavam Sidney e Cristóvão, resolveram pegar a mochila, contar o dinheiro para poder dividirem e irem embora do lixão com suas famílias e mudarem suas vidas para sempre. Tudo parecia bem. O plano, o acordo e os sonhos dos 2 homens pareciam que finalmente
iriam se concretizar. Porém, no ato da divisão do dinheiro, Sidney não se conteve de tanta ganância e acabou matando Cristóvão a golpes de faca para poder ficar com todo o dinheiro apenas para ele. Depois do assassinato, Sidney ficou desesperado, sem saber o que fazer com o corpo do amigo. Também sabia que logo as pessoas iriam perceber a falta de Cristóvão, e quando o corpo fosse encontrado, como os dois estavam sempre juntos, ele teria que dar muitas explicações. Diante desse dilema, Sidney fez algo ainda pior do que o próprio assassinato, que foi esquartejar e retirar toda a carne dos ossos do corpo de Cristóvão. E logo em seguida, colocou fogo nas vísceras, cabeça e ossos, e a carne ele levou para o seu barraco, para que a esposa preparasse como se fosse uma carne qualquer. E assim ela o fez, porém não conseguiu comer, mesmo sem saber do que se tratava, e também não permitiu que os filhos comessem daquela carne misteriosa. No final, apenas Sidney comeu da carne humana do seu próprio amigo, e o pior de tudo é que ele havia adorado o sabor. Passado alguns dias do sumiço repentino e sem explicação de Cristóvão, Sidney resolveu ir com a família embora do lixão, mesmo sem dar nenhuma explicação para sua esposa e filhos, de como tinha conseguido condições para finalmente abandonarem aquela vida sofrida, e assim partiram rumo a uma nova vida bem longe do lixão. E ao chegarem na nova cidade, que não era tão grande como a que eles viviam, Sidney, mesmo com muito dinheiro, se fez de pobre e apenas alugou uma pequena casa para morarem por uns tempos. E saía todos os dias dizendo que estava em busca de emprego. Porém, nessas buscas, Sidney utilizou parte do dinheiro que havia conseguido e comprou alguns imóveis, os quais colocou para alugar, e o resto do dinheiro colocou num banco. Isso tudo sem o conhecimento de sua esposa. E ao mesmo tempo que fazia essas coisas, Sidney conseguia um trabalho noturno como zelador em um hospital, o que explicava o salário no final do mês e também a compra da casa própria algum tempo depois. A esposa de Sidney, que se chamava Marli, estava muito feliz com tudo de bom que estava acontecendo com a família, pois tanto ela quanto os filhos e o próprio Sidney estavam vivendo muito bem, mesmo sem desconfiar de onde o marido tirava um salário suficiente para uma vida digna, bem diferente daquela que tinham antigamente. Mas o que Marli não esperava era o inferno que ela iria atravessar futuramente. Isso porque, no hospital em que Sidney trabalhava, havia um incinerador que era utilizado para incinerar partes amputadas de corpos que eram atendidos naquele hospital. E um dia, ao ver uma perna humana sendo incinerada, Sidney acendeu um desejo em comer carne humana mais uma vez, e ficou com aquilo na cabeça, de como agiria para matar seu desejo macabro. Com o passar do tempo e se mostrando um funcionário exemplar, ele acabou ganhando a confiança de seus superiores dentro do hospital e se tornou o responsável por realizar as incinerações quando fossem necessárias. Trabalho esse que ele executava sempre nas madrugadas, sozinho, sem a presença de mais ninguém. E assim ele as fez, sempre executando um excelente trabalho. Porém, seu objetivo era outro: utilizar aquela ferramenta para incinerar os ossos de suas futuras vítimas. Com o plano arquitetado, Sidney esperou para que, quando fosse incinerar alguma coisa, colocá-lo em ação. E assim foi feito. Quando ele recebeu a notícia de que precisaria utilizar o incinerador mais uma vez, Sidney matou o outro zelador que trabalhava com ele nas madrugadas. E exatamente igual como já tinha feito no lixão,
com o corpo do amigo Cristóvão, esquartejou e tirou toda a carne dos ossos. Logo em seguida, com o incinerador já aceso, incinerou as vísceras, cabeça e ossos do colega de trabalho, sem deixar nenhum vestígio. E a carne, dessa vez, ao invés de levá-la para casa, Sidney levou para uma das casas que ele havia comprado e que não estava alugada. Lá, ele mesmo preparou e matou seu desejo por comer carne humana mais uma vez. Como ninguém suspeitou de nada, Sidney, sempre que o desejo batia, ele executava seu plano com maestria. Só que agora, seu alvo eram garotas e garotos de programa, pois ele pedia sigilo total quando esses entravam escondidos pelos fundos do hospital, sempre nas madrugadas. Agora, Sidney abusava das vítimas antes de assassiná-las. Depois, incinerava os restos mortais e guardava a carne para comer em sua casa secreta. Isso já estava normal na vida de Sidney, pois de toda e qualquer investigação que era feita, nada apontava para o zelador, que seguia acima de qualquer suspeita. Porém, um dia, ao olhar a nova zeladora, que havia substituído o zelador antigo que Sidney tinha assassinado, ele ficou fascinado, tamanha a beleza da moça. E logo, seu instinto canibal foi aguçado. E na primeira oportunidade que Sidney teve, atacou, matou a bela jovem e saciou seu famigerado desejo. Só que, dessa vez, para a surpresa de Sidney, aquela simples e linda zeladora também era noiva do jovem delegado da cidade, que se chamava André. E como ela era a segunda vítima a desaparecer sem deixar pistas dentro do hospital, André passou a seguir os passos de Sidney, que, muito confiante, pois já fazia aquilo há bastante tempo, nem percebeu que estava sendo vigiado. E em um dia, ao invés de ir para sua casa ficar junto com a família, Sidney foi justamente para a casa onde ele comia a carne de suas vítimas. O delegado André achou estranho, e quando Sidney saiu da tal casa, o delegado entrou e encontrou os restos da carne de sua noiva, porém não tinha certeza, e levou para que fossem realizados alguns testes, os quais comprovaram que realmente eram os restos da jovem. Com isso, o delegado prontamente foi à casa de Sidney e o prendeu. E na delegacia, ele confessou todas as barbaridades que havia cometido desde o início, quando ainda vivia no lixão, e lhe contou até mesmo sobre a vida secreta que levava escondido de sua esposa Marli. E assim, Sidney achou que seu fim seria a cadeia pelo resto da vida. Mas, quando o delegado André divulgou na imprensa que havia solucionado os mistérios dos desaparecimentos e a forma como eles aconteceram, a população da cidade se revoltou e quis fazer justiça com as próprias mãos. E partiu para invadir a delegacia antes que Sidney fosse levado para a penitenciária. O delegado, com poucos agentes, mesmo que quisesse, não poderia fazer nada. E ainda, revoltado com a morte da noiva, entregou Sidney nas mãos da multidão furiosa, que o levaram até o hospital, o mataram, esquartejaram e o jogaram dentro do incinerador, tal qual ele mesmo utilizava com os restos de suas vítimas. E assim foi o fim do canibal que veio do lixão. Após todo esse acontecimento, o delegado foi até a casa da esposa de Sidney, Marli, e pôde comprovar que ela não sabia de nada em relação ao monstro, que era o marido. O delegado contou das casas que Sidney tinha de aluguel e da conta no banco, as quais agora pertenciam a ela. O delegado, mesmo abalado por ter perdido a noiva naquelas condições, também pediu a Marli
que ela nunca contasse essa história para os filhos dela, temendo ele que algum dia alguma daquelas crianças pudesse se tornar um monstro, assim como foi o pai delas. Marli seguiu os conselhos do delegado, vendeu todas as propriedades, tomou posse da conta no banco e foi embora daquela cidade para nunca mais voltar. E junto com os filhos, começaram uma nova história, bem longe dali. Se gostou dessa história, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Também ative as notificações para ser alertado toda vez que postarmos conteúdos novos. Um forte abraço a todos e até a próxima.